Olha, gente, agora a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai receber, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios, a psicóloga Carolina Galvão. Vamos falar sobre justamente essa pesquisa que foi divulgada pela USP, né, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com cerca de 7.000 crianças e adolescentes, e mostrou que 1 em cada 4 crianças e adolescentes sofre com algum tipo de ansiedade e depressão. Esses números preocupam, né, claro, e reiteram aí que este público também pode apresentar distúrbios emocionais e nem sempre eles conseguem ou podem expressar as suas emoções, o que acaba sendo ainda mais complicado, porque fica difícil de se perceber, né, e se dar o tratamento necessário. Por isso que a gente vai conversar agora com a doutora Carolina. Tudo bom, doutora? Bem-vinda aqui ao nosso programa, tá? Obrigada. Eu acho que é um assunto muito importante, pouco falado, a gente fala pouco, né, sobre essa questão da ansiedade nessa fase. E eu queria começar perguntando para a senhora, assim, quais são os sinais, né? O que é que os pais devem observar em relação a isso? Bom, é uma pergunta muito importante de você começar, porque nós estamos num momento de pandemia, né? Ainda estamos na pandemia, e a pesquisa ela foi feita justamente em 2020, o resultado saiu agora, e foi num período de mais crise, né? Em que os comportamentos das crianças e adolescentes tiveram uma mudança mais perceptível. A criança, quando ela está em sofrimento, e o adolescente, ele não verbaliza. A forma como ele vai nos dizer que está ocorrendo algo de errado é diferente. Ela não vai dizer, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, está doendo. Ela não diz isso, né? Ela pode falar, e ela fala através de birras, que a gente pode chamar de birras, alguns comportamentos de mais agressividade, alguns comportamentos de alteração do sono, alteração alimentar, terror noturno, né? Então essas mudanças comportamentais, por exemplo, crianças que eram mais extrovertidas e que passam a ficar mais introvertidas, menos brincalhonas, que não gostam tanto já de socializar com os amigos, não são tão comunicativas, preferem ficar isoladas, são comportamentos que a gente tem que observar, né? Então, mudanças desses comportamentos, né? Mudanças da rotina da criança que antes eram observadas pelos pais, né? Precisam ser orientadas e principalmente vistas de uma forma bem específica. Eu achei esse número muito relevante, né? Muito impressiona até. Uma em cada 4 crianças. Foi feito no período de pandemia, como a gente falou, né? No começo desse período de pandemia. Mas o que mais tem causado essa ansiedade para as nossas crianças e adolescentes? A gente sabe que educar filho hoje é um desafio enorme, porque a gente tem uma exposição de muitas informações através das redes sociais. Tem as suas vantagens, mas existem também as suas desvantagens, né? Então, eu acho que para criar filho hoje, a gente tem uma responsabilidade, sempre foi uma responsabilidade muito grande, mas diante de tanta exposição acaba sendo mais preocupante, né? E o que tem causado isso nas nossas crianças e adolescentes, doutora? A gente não pode dizer que algo específico causa, porque a realidade das famílias são completamente diferentes, né? Os cuidadores podem ser os pais e mães juntos, ou só pais, ou só mães, ou só avós. Então a gente precisa observar essa realidade. Mas a gente fala de uma mudança de rotina, né? A criança, quando ela vinha numa rotina, ou ela vem numa rotina e é quebrada essa rotina, é algo que a gente precisa observar. Então, por exemplo, isolamento social que nós tivemos atrapalhou muito essa sociabilidade, atrapalhou as relações e lidar com determinadas frustrações das crianças que só poderiam ser vistas diante da relação com os outros, né? O sono, a alimentação, a própria relação com a família, né? Então, alguns aspectos que podem trazer, como o isolamento da pandemia, a mudança de rotina, né? Não ter uma comunicação dentro de casa, um momento em que os pais também precisam estar abertos de dizer e se comunicar com essa criança, de perguntar o que está acontecendo, o que é que está sentindo. Essa exposição também que elas, de certa forma, têm acesso às informações, ela pode contribuir? Tipo, hoje as crianças conseguem saber o que está acontecendo no mundo, Sim. que está tendo uma guerra lá do outro lado, que está Sim. tendo doenças cada vez mais aparecendo. Isso também é importante que os pais fiquem atentos e limitem esse tipo de informação? Isso, a limitação aos meios de informação, principalmente aos meios tecnológicos como o celular.
né? Então, se a criança ela tem a possibilidade de ter o acesso a essa tecnologia muito fácil, é importante que se crie uma rotina para que ela tenha um tempo limitado, né? A gente não pode bloquear a criança do acesso a tudo isso, porque ela também vai desenvolver cognitivamente alguns aspectos por conta dessa interação com a tecnologia. Só que o excesso, ele vai trazer esse prejuízo, né? Então, os pais precisam limitar, os pais precisam observar a quantidade de horas que essa criança está, precisam observar principalmente o conteúdo que está sendo visualizado, né? Eu vou assistir o YouTube, mas o YouTube tem várias coisas que a criança pode ter acesso, né? Então, existem recursos que podem limitar determinados programas, induzir a assistir a propagandas de determinados vídeos, né? Então, tem que ter essa preocupação de fazer esse limite, não tirar completamente, porque a criança não pode ficar alheia também a tudo isso, mas saber o que ela está assistindo e o tempo em que ela vai fazer a utilização desses recursos. Supervisionar, né? Que eu acho que é esse o papel do pai e da mãe. Para finalizar, doutora, então o que fazer quando eu percebo que meu filho, minha filha pode estar com algum sintoma, pode estar sofrendo de depressão ou de ansiedade? Bom, primeiro, observar a rotina do seu filho, né? Você que é um pai, que é uma mãe que conhece o seu filho, que vê o que ele faz no dia a dia, pequenas mudanças humorais, pequenas mudanças comportamentais das relações, isso é imprescindível. Em segundo momento, não se sentir culpado também, né? Porque o cuidar, o maternal, o paternar, ele traz essa cobrança de ter aquela criação perfeita, né? Então, meu filho, ele tem uma ansiedade ou desenvolveu uma depressão, é culpa minha. Não. Existem essas variáveis que a gente conversou e se os pais eles estão falando uma linguagem uníssona e eles estão cientes dessa não culpabilização toda que eles carregam, é imprescindível que eles consigam ajudar, né? Então, primeiro eles precisam ter essa capacidade de dizer que não é a culpa não é minha, né? E depois, né, se a criança realmente ela tiver um comportamento muito diferenciado do que ela tinha, buscar a ajuda de um profissional, né, da saúde mental. Infelizmente, a gente ainda tem alguns estigmas em relação a isso, né, mas a Organização Mundial de Saúde ela coloca que de 10 a 20% das crianças e adolescentes no mundo tem um transtorno de ansiedade e depressão e é imprescindível a importância do profissional. Né? Exatamente. Tá certo, doutora Carlinhos. A gente agradece a sua participação aqui. Acho que foi muito esclarecedor. E fica o recado, né, gente? Acho que é o diálogo, você observar o seu filho, saber o que ele está passando, saber o que ele está sentindo, ter essa aproximação, que com isso, com certeza, a gente vai poder dar muito mais qualidade de vida para eles, né? Doutora, obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada. Tá? Volte sempre.